Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor William de Filosofia. Nós estamos na nossa nona aula. Hoje nós vamos falar sobre o Anaximandro de Mileto, ok? Nessa nossa nona aula sobre a história da filosofia no Ocidente, ok? A aula passada nós falamos sobre Tales de Mileto e hoje nós vamos falar sobre o Anaximandro de Mileto. Lembrando que de Mileto não é o sobrenome, tá? Tales e Anaximandro não são parentes, não são irmãos. De Mileto é porque eles eram da cidade de Mileto, ok? O Anaximandro de Mileto, então, seria o segundo pensador ali da escola jônica. Ele era discípulo e também contemporâneo ali do Tales, ok? O Anaximandro de Mileto, então, ele teria nascido por volta ali de 610, 609 antes de Cristo e falecido por volta de 547, 546 antes de Cristo. E ali nós temos uma imagem, né, de como teria sido o Anaximandro, ok? Então, assim, quem foi o Anaximandro? O Anaximandro foi político, astrônomo, geógrafo e filósofo. Na área da política, o Anaximandro ele teria sido comandante de um exército lá da antiga Grécia, ok? Então ele também atuou na política, assim como Tales. Na área da astronomia, parece que o Anaximandro ele teria descoberto uma coisa que se chama obliquidade do zodíaco, ou também, como nós chamamos hoje, digamos assim, é o movimento eclíptico da Terra, ok? O que ele teria descoberto? Que a Terra, ela, ao fazer, digamos assim, seu movimento de rotação, ela não gira perfeitamente de maneira vertical sobre o seu próprio eixo, mas ela gira como uma inclinação, e é justamente essa inclinação que dá algumas diferenças, principalmente em relação lá aos equinócios de inverno, etc. Tá? Então, o Anaximandro, né, é atribuído a ele a essa descoberta. Ou a ele, ou a Eratóstenes, ou a Hiparco também, tá bom? Na área da geografia, como geógrafo, parece que o Anaximandro foi um dos primeiros autores assim a fazer um mapa do mundo, da maneira como ele concebia o mundo, concebia o planeta. Inclusive tem uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouco de como que foi esse mapa aí criado pelo Anaximandro. E como filósofo, não é, ele levou adiante, digamos assim, as ideias do Tales, embora ele tenha trazido assim uma ideia nova e de certa forma mais refinada em relação ao pensamento do Tales de Mileto, ok? O Anaximandro também parece que foi o primeiro autor de escritos filosóficos da Grécia, tá? Então, o Tales de Mileto não teria escrito nenhuma obra. O que se sabe sobre ele é apenas de uma tradição indireta, o que ficou, o que falaram sobre ele. Mas, em compensação, o Anaximandro parece que foi o primeiro que escreveu uma obra de filosofia. E detalhe, ainda escreveu em prosa. Porque naquela época, na verdade, as pessoas tinham mania de escrever, compor poemas, né, a forma poética, a forma da poesia, e parece que o Anaximandro foi o primeiro a escrever de maneira, digamos assim, corrida e tal, como na prosa, certo? Parece que também o Anaximandro teria sido o primeiro a usar o termo arqué. Lembrando que arqué, nós trabalhamos um pouco disso na aula anterior, significa princípio ou fundamento de todas as coisas. Parece que ele foi o primeiro a utilizar esse termo. E qual que é o princípio de todas as coisas para o Anaximandro, certo? Vimos lá que para o Tales de Mileto, o princípio de todas as coisas era a água. Já o Anaximandro, ele não acredita que o princípio de todas as coisas esteja num elemento. Para ele, para o Anaximandro, a origem de todas as coisas é o infinito, que em grego significa apeiron, certo? Então, Anaximandro ele traz a seguinte ideia, tá? Os elementos água, terra, fogo e ar, eles não podem ser, digamos assim, aquilo que constitui todas as coisas. Por quê? Porque, segundo Anaximandro, tem que ter alguma coisa que compõe esses elementos. Então, para Tales, a água é a origem e o princípio de tudo. O Anaximandro vai falar, não, a água não pode ser o princípio de todas as coisas, porque antes da água tem que haver um outro princípio. Então, antes da água ser a água, tem que haver um outro princípio que transforma a água em água. E esse princípio é o apeiron, ou infinito. Aqui segue o mapa que eu falei para vocês ali. Esse mapa teria sido criado ali pelo Anaximandro, né, lá na época dele, no século VI a.C. Então, eles tinham a concepção da Europa, de uma parte da Ásia, ali da Líbia, tem o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, etc. E o oceano que, digamos assim, está ao redor desses continentes,
certo? É um mapa ali bem primitivo, mas é um começo ali, digamos assim, de uma descrição ali geográfica do mundo, né? E o que que é, voltando àquela história lá do apeiron, né? O que que significa esse apeiron, esse infinito? O Anaximandro traz a ideia, né, de que esse apeiron, esse infinito, ele é imortal e indestrutível, certo? Então, assim, o princípio de todas as coisas, ele é imortal, ou seja, ele não perece nunca. E ele é indestrutível. Portanto, se você for reduzindo as coisas, né, digamos assim, o homem, ao átomo, aos prótons, aos elétrons, aos nêutrons, etc., se você for fazendo essa redução, você vai chegar nesse apeiron, nesse infinito do Anaximandro, que é aquilo que não pode ser destruído, aquilo que não pode ser dividido, etc. Tá? Lembrando que naquela época eles não tinham ainda a concepção de átomo, de prótons, elétrons e nêutrons. Estou falando aqui só como exemplo, tá bom? E pelo fato desse apeiron, desse infinito ser imortal e indestrutível, ele é categorizado numa categoria de divino. Ele é divino, portanto imortal e indestrutível, certo? Então aquilo que compõe todas as coisas é justamente esse infinito, esse ilimitado, digamos assim, tá bom? Antes de formar os elementos, o apeiron, ele é indefinido, certo? Então assim, o que o Anaximandro defende? Que elementos, todos os elementos, água, terra, fogo, ar, etc., são elementos definidos, certo? Mas antes deles serem definidos, eles são indefinidos. Enquanto eles são, digamos assim, na sua matéria primordial ali, indestrutíveis, imortais, etc., esses elementos, eles acabam se juntando a partir de um movimento, etc., e tal, desse infinito, e isso acaba gerando, né, justamente os elementos primordiais, como a água, a terra, fogo, o ar, os planetas, a vida, etc. Então, antes de se definir em um elemento, esse apeiron, ele é indefinido, ele é indefinível, você não pode defini-lo, certo? Então, essa explicação aí do Anaximandro, ela representa uma cosmologia mais refinada em relação ao pensamento de Tales de Mileto. Então, o Tales de Mileto defendeu que a água era o princípio de todas as coisas, mas o Anaximandro, com essa ideia do apeiron, do infinito, ele vai além, porque ele traz uma categoria bem mais abstrata, bem mais complexa para dizer como que se comporta a realidade, certo? Então essa é a ideia. O Anaximandro, ele também traz essa ideia, digamos assim, de que esse infinito, esse ilimitado, esse indefinido, digamos assim, ele é dessa forma e a partir de um certo movimento, ele cria as coisas, ele cria infinitos mundos, certo? É a partir dessa composição que surgem os mais diversos seres, ok? Porque se nós formos nos perguntar sobre a teoria do Tales de Mileto, sobre a questão da água, certo? Nós poderíamos nos perguntar, como que a água forma todas as coisas? Como que a água forma um ser humano, forma um animal, forma um livro, forma uma televisão, forma a Terra, forma um planeta, forma a Lua? Como que a água sozinha, como único elemento, forma as coisas? Tá? Provavelmente o Tales não se fez esse questionamento, né? A gente não tem informações sobre isso, mas o Anaximandro ele já se questiona como que um simples elemento como a água forma coisas tão diversas. Então, Anaximandro traz a ideia de que esse infinito, esse ilimitado, justamente por ser infinito e ilimitado, ele consegue formar infinitas coisas, ok? A partir da junção de suas substâncias, digamos assim. Tá? Ele afirma que, né, o Anaximandro ele traz a ideia de que nesse infinito existem algumas categorias básicas, como por exemplo, quente, frio, úmido, seco, e a partir desse quente, úmido, frio, seco, você começa a juntar e fazer todas as coisas, ok? Parece um pouco abstrata essa ideia aí, mas eu vou trazer alguns exemplos daqui a pouco para ver se fica mais claro esse conceito, tá? Então, esse infinito para o Anaximandro, além de compor o mundo, o universo, o cosmos de maneira geral, ele também governa esse mundo. O Anaximandro ele traz a ideia de que esse infinito por si só, ele carrega uma lei, uma espécie de lei, uma espécie de ordem que ele chama de justiça. E o que seria essa justiça? Justiça é quando todas as coisas estão no seu formato infinito, ilimitado, indefinido. Mas a partir do momento que essas coisas começam a virar objetos, elementos, há aí uma predominância, digamos assim, de alguns aspectos desse infinito. Por exemplo, eu havia falado para vocês que esse infinito carrega o seco, o úmido,
o quente e o frio. Então, quando, por exemplo, você tem a predominância do quente sobre o frio, você tem uma categoria de objetos. Quando você tem a predominância do frio sobre o quente, você tem uma outra categoria de objetos. E assim, a partir dessa mistura é que são geradas todas as coisas. Mas para Anaximandro, certo? Quando você começa, digamos assim, a sobrepor essas características, o frio sobre o quente, sobre o seco, sobre o úmido, etc., isso acaba gerando uma espécie de injustiça, certo? É uma injustiça cósmica. E quando essa injustiça acontece, isso significa que essa injustiça tem que ser paga de alguma forma, e o pagamento dessa injustiça é a morte, o perecimento. E isso explicaria por que os objetos, eles acabam, eles terminam, eles são finitos, porque há uma predominância de um elemento sobre o outro. Mas no uno, mas no infinito, no ápero, não há essa injustiça, porque todos os elementos estão ali, de certa forma, equilibrados, e, portanto, não há perecimento, não há morte, certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, o Anaximandro, ele colocou-se o problema de como as coisas derivam da substância principal. Como que as coisas derivam aí desse ápero? Então, já falei para vocês dessas ideias aí do quente, úmido, do seco, né, do frio, do calor, do frio, etc. E então o Anaximandro ele bola toda uma ideia sobre isso, até assim ele traz uma ideia cosmológica bem interessante, que justamente esse quente, esse frio criam os planetas criam os sóis, e a partir do surgimento do Sol, por exemplo, você tem a vida, você tem a água, você tem uma série de coisas, tá? Então, há um processo de separação do infinito, que tem, digamos assim, o infinito, esse ilimitado, acontece algumas separações ali dessas suas qualidades, certo? E a partir dessa separação que as coisas vão sendo criadas, tá? Então, Anaximandro, ele defende a existência de infinitos mundos, que tem momento certo para nascer e perecer, justamente por quê? Porque a partir da hora que esse infinito, esse indefinido, se torna algo definido como elemento, ele tem ali seu prazo de validade, digamos assim, escrito. Ele vai ter que acabar, porque ele está agindo sobre uma injustiça. Ele se separou daquilo que era justo, agora há uma predominância desses elementos. Então, ele vai nascer, ele vai ter uma durabilidade e ele vai morrer, voltando para esse infinito. Ok? Então, a lei cósmica ali para Anaximandro é regida pela justiça. O que é justo? É quando todas as coisas ali estão no infinito, sem que haja a predominância de uma coisa sobre a outra. Isso é bem interessante, porque essa ideia de lei regida pela justiça, também foi defendida por aquele legislador, o Solon quem trabalha primeiramente essa ideia da justiça como algo que, digamos assim, legisla sobre o comportamento do homem. O Anaximandro traz isso e, digamos assim, joga essa ideia lá para a lei cósmica. Quando há justiça, há o infinito, há eternidade, não há morte. Mas a partir do momento que esses elementos começam a se separar desse infinito, aí sim há injustiça, a predominância de um elemento sobre o outro, e a partir disso as coisas começam a perecer, por causa justamente desse injusto, tá? Então, a unidade do cosmos e do humano aparece em Anaximandro como um problema latente. Então, quando a gente trata da questão aqui dessa justiça universal, o Anaximandro também está trazendo ali como um problema que ainda não foi bem esclarecido sobre a questão da justiça em relação ao comportamento do ser humano. Mas isso vai aparecer muito mais ali com o Heráclito, que é um filósofo que a gente vai trabalhar daqui a umas 2 ou 3 aulas, mais ou menos, tá? Então, se o universo age sobre um termo, uma ideia, uma lei justa, digamos assim, se o universo é justo, isso também influencia no comportamento do ser humano, ok? Mas o Anaximandro não trabalha essa ideia, tá? Uma curiosidade é que o Anaximandro acreditava que a forma da Terra era cilíndrica, e o Anaximandro é que traz uma ideia bem interessante, né? Agora parece uma ideia bem esquisita, né? Porque nós já sabemos como é que funciona o universo, qual que é a forma, digamos assim, da Terra, mas para a época dele foi uma coisa bem interessante. Por quê? Porque o Tales de Mileto defendia que a Terra ela flutuava sobre a água. Já o Anaximandro ele traz a ideia de que a Terra ela possui uma forma cilíndrica, onde nada, digamos assim, sustenta esse cilindro. Por quê? Porque ele acreditava que, né, isso aqui já é quase uma aula de física, lá, aquela parte da física chamada de estática, porque quando você tem as forças atuando sobre um determinado objeto, por exemplo, uma barra, né, quando as forças agem de maneira igual, você não tem ali, digamos assim, um torque ou aquele momento de força em que o objeto pode girar, etc e tal.
né? Então, Anaximandro, ele acreditava nessa ideia que a Terra era um cilindro e que todas as forças, de certa forma, que agiam sobre esse cilindro se anulavam, fazendo com que ela não se movesse, tá? O Anaximandro também defendia que o homem não era originário da natureza. Isso aqui também é uma outra ideia bem interessante que o Anaximandro traz. Por quê? Porque o Anaximandro observa, se o homem fosse originário da natureza, o homem não poderia sobreviver. Porque pense lá no recém-nascido. O recém-nascido, né, de um ser humano, no caso um nenenzinho, um bebezinho, ele não consegue se manter por conta própria. Se não tiver a mãe ali, o pai sustentando esse nenenzinho, esse bebezinho, oferecendo alimento, o calor, etc., o nenenzinho, o bebezinho vai morrer, ele vai morrer, certo? Então, o Anaximandro ele já fez essa análise, falando assim, não, o ser humano não é originário da natureza, porque quem iria sustentar esse ser humano? Então, provavelmente, o ser humano veio aí, de certa forma, de outras espécies de animais. O Anaximandro acreditava que, na verdade, o homem, ele poderia até ser, digamos assim, um descendente dos peixes, né? Porque o Anaximandro acredita que a vida surgiu na água, e a partir da água é que, de certa forma, começa uma evolução, uma caminhada aí para o surgimento do homem, que, como nós conhecemos hoje, ok? Uma ideia bem interessante também ali para o Anaximandro, que utilizou essa ideia justamente utilizando a razão, a lógica, o pensamento, tá bom? Uma outra ideia que dá para trazer do Anaximandro também é justamente sobre essa concepção de Deus, ok? Que a gente já falou sobre a questão lá do Tales, o Tales ter trazido essa ideia de que a filosofia provavelmente pode explicar Deus, essa divindade, esse divino, esse sagrado, pelo racional, pelo lógico. O Anaximandro também traz isso, se nós pararmos para pensar, porque justamente esse infinito, esse ilimitado, esse imperecível, né, que é algo assim da categoria do divino praticamente, o Anaximandro provavelmente bebeu lá daquelas fontes órficas, né, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, porque como nós vimos o orfismo, a religião dos mistérios, defendiam que o ser humano, de certa forma, ele tinha ali uma culpa original, e é justamente essa culpa original que o ser humano tem que expiar para conseguir, digamos assim, atingir a eternidade, parar de sofrer, em outras palavras. Tá? E o Anaximandro traz essa ideia de que há uma lei cósmica justa, e quando há o surgimento dos elementos que vão formar o todo, é aí que começa a injustiça. E o objetivo das coisas é voltar a esse uno, é voltar a esse infinito, ok? Então, aqui, né, para a gente finalizar, só uma citação do Anaximandro, né, que seria atribuída ali ao Anaximandro. O princípio dos seres é o infinito. Naquilo de que os seres extraem sua origem, aí se realiza também a sua dissolução, conforme a necessidade. Então, o que o Anaximandro está dizendo, né? Aquilo que os seres extraem a sua origem, a sua vida, é também aquilo que eles estão extraindo a sua morte. Por quê? Porque a partir do momento que eles retiram a sua vida daquele infinito, daquele todo, eles estão agindo, né, de forma a causar injustiça para o todo. Então, o tempo deles está sendo contado. Então, eles estão tirando a vida daquele infinito, mas, ao mesmo tempo, eles também vão morrer justamente por estar cometendo essa injustiça, tá bom? Com efeito, reciprocamente, descontam a pena e pagam a culpa cometida, segundo a ordem do tempo. Ok? Então, essa é a ideia. O infinito, enquanto um todo, ele é indestrutível, ele é imortal, certo? Ele é indefinido. Mas a partir do momento que ele forma alguma coisa, que esse infinito gera as coisas, essas coisas têm um prazo de validade, nada delas pode ser eterna, porque elas voltam para o infinito. Você pode pensar, por exemplo, no Sol, na Terra, na Lua, todos esses planetas, esses astros, eles têm prazo de validade. Um dia a Terra vai acabar, um dia o Sol vai acabar, um dia a Lua vai acabar, e o que vai acontecer com toda essa matéria, ok? Então essa é uma questão bem interessante ali que o Anaximandro traz, certo? Então, um resumão aí para a gente terminar a nossa aula de hoje, certo? O Anaximandro, ele é discípulo do Tales de Mileto, também traz a preocupação, qual a origem do mundo, qual a origem do universo. Para ele, a origem do mundo, a origem do universo, não está em nenhum elemento, mas está em algo que se chama infinito. A origem do mundo é o infinito, é o ápeiron. E a partir da hora que o ápeiron infinito, a partir do movimento eterno, começa a gerar as coisas, essas coisas também, de certa forma, fazem parte desse infinito e um dia retornarão ao infinito quando elas perecerem, ok? Então essa é a ideia do Anaximandro. Vimos também ali que ele contribuiu para a questão da precessão dos equinócios, ele fez um mapa ali também, contribuindo bastante para a questão da cartografia, digamos assim, certo?
Bom, então tem várias questões aí bem interessantes sobre o Anaximandro. Em relação à filosofia, é justamente isso, ok? Então agradeço a todos aí, pessoal, pela presença de vocês, e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos, até mais.